Bom dia, bom dia. Bom dia, Maciel. A paz, irmão. Tudo bom, mano? Queridos irmãos, vamos nesta manhã compartilhar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Estamos chegando aqui, 1 Coríntios, capítulo 12. E aqui o nosso irmão, apóstolo Paulo, já no capítulo 11, ele começou a entrar em questão de doutrinando a igreja de Coríntios. Agora ele chega na parte dos cultos, ordens de culto. No capítulo 11, ele faz em questão do uso do véu para as irmãs de Coríntios, e em questão da ceia, né? A ceia não tinha nenhuma organização nenhuma, né? Um comia na frente dos outros. E agora aqui o apóstolo Paulo, ele vai fazer um questionamento a respeito dos dons espirituais e questão da unidade, né? Da unidade que todos os crentes no corpo de Cristo. Aqui ele vai fazer uma comparação, né? Que o corpo de Cristo, cada um tem uma participação no corpo de Cristo, para a edificação do corpo. Por isso que existe os dons espirituais para isso, para um edificar o outro. Então, o capítulo 12, o 12, o 13 e o 14, especificamente o 14, Paulo ele vai falar a respeito de ordem de culto. Ordem de culto. Tem igreja por aí que não tem ordem de culto, né? O crente vai para o culto, vai para a igreja, aí tem um monte de blá 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 lá, um monte de bagunça, ninguém entende nada, ninguém sabe o que Deus falou, como que Deus se manifestou naquele culto, não tem ordem na hora da palavra. Então, Paulo aqui, ele vai doutrinar desses 3 capítulos, provavelmente o capítulo 13, ele fala que o maior, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse, tivesse o dom de profecia, não tivesse amor, de nada seria. Mas especificamente, eu quero falar aqui do capítulo 12, que Paulo vai falar da unidade que tem na pessoa de Cristo, né? Então diz assim, o versículo 12, ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o primeiro versículo, Paulo, ele enviando essa carta, ele falou, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes comigo, né? Porque o que eu vou tratar a respeito disso. Aí o versículo 2, não sabeis quando erreis aos gentios, deixei-vos de levar os ídolos mudos, conforme ireis ser guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vamos compreender o que o nosso irmão apóstolo Paulo está querendo dizer no versículo 3. Portanto, eu quero vos compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é anátema. O que Paulo quer dizer assim? Ninguém pode dizer pelo Espírito de Deus que Jesus é anátema, quer dizer, que Jesus é amaldiçoado. Tem um texto aqui, 2 textos em João. 1 João 4, diz assim, havia no tempo da igreja primitiva, chamados os gnosticismo, os gnósticos, né? E João, o apóstolo João, ele trouxe essa advertência, tá? Aqui em João, diz assim, 1 João 4, versículo 1 e 2, amados, não creais em todo espírito. Ele diz assim, não creai em todo espírito. O que nós temos que fazer? Nós temos que provar se esse espírito vem de Deus ou não vem de Deus. Então, não é pecado você provar se esse espírito ele vem de Deus ou não.
né? Nós temos que ter esse discernimento de Deus. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo, né? Isso nós estamos vivendo hoje, né? Tem muitos falsos profetas dizendo, está profetizando em nome do Senhor, em nome de Deus, fala que assim diz o Senhor, mas esse espírito não é de Deus. Então, como é que nós provamos? Nós provamos nós analisamos através da palavra de Deus. É isso que nós temos que ter. Aí o versículo 2, ó. Nisto conhecemos que o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne é o que o nosso irmão apóstolo Paulo disse aqui, ó. O versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que Jesus é anátema, que Jesus é amaldiçoado. Ninguém pode dizer se é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, nós só confessamos a Jesus pelo Espírito de Deus. Amém? Então, lá em João estava nos alertando, olha, provai, temos que provar se esse Espírito, porque nem todos que diz Senhor, Senhor, não é de Deus. Então nós temos que ter esse discernimento. Sabe como é que eu comparo? Eu comparo através de uma coisa que o Senhor Jesus nos ensinou. Pelo seu fruto nós conhecemos a árvore. Então nós olhamos para a árvore, depois nós olhamos para o fruto. Então nem todo pregador está embasado na palavra de Deus. Então ele diz assim, o versículo 4. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Você vê que aqui o apóstolo Paulo, o versículo 4, ele falou assim, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então quando ele fala aqui, ele fala em questão dos dons espirituais. O versículo 5, ele fala dos dons ministeriais. Qual que são os dons ministeriais? Nós costumamos dizer que é os dons de Cristo. É os dons de Cristo. Que está aqui em Efésios capítulo 4. Amém, irmãos? Voltando aqui, a internet aqui caiu. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui a respeito dos dons ministeriais, né? Já eu vou falar a respeito dos dons ministeriais. Agora eu vou falar os dons de Cristo, né? Quais são os dons de Cristo? Efésios, capítulo 4, versículo 7 diz assim: a graça, porém, foi dada a cada um segundo a medida, o dom de Cristo, né? Então, esta medida, o dom de Cristo foi dado a cada um. Por isso diz, subindo ao alto, levou ao cativo e cativeiro e deu dons aos homens. Deu os dons aos homens. Ora, o que significa? Ele subiu, senão também, antes desceu às partes mais baixas da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu de todos os céus para cumprir todas as coisas. Versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores. Eu não vou entrar nessa questão aqui, porque eu não creio que tem mais dom de apóstolos. Apóstolos só foram aqueles 12 que o Senhor chamou, né? Eu também não creio mais nos dons de profetas, porque profetas profetizaram só até João. Lucas 16, se você pegar a sua Bíblia aí, vai estar aí, ó. A lei e os profetas foram até João Batista. Agora, em relação a evangelista, né? Todos os crentes que são chamados por Cristo são evangelistas. Agora, pastores e doutores. Quem são os doutores? Os que ensinam. Pastores são aqueles que pastoreiam, né? É isso que eu creio. Ao versículo 12 assim: tendo em vista aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do
ministério. É o que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 12:5. É o ministério, os dons de ministério, os dons de Cristo para a edificação do corpo de Cristo. Vamos voltar lá agora. 1 Coríntios capítulo 12. Eu parei no versículo 5. Há diversidades de operação, mas é o mesmo que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dado cada um para que for útil. Pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, ou mesmo a palavra da ciência. O que é a palavra de sabedoria, irmãos? A palavra de sabedoria é como se fosse o mesmo a palavra do conhecimento. Há alguns anos atrás, logo quando eu aceitei a fé, que Cristo me aceitou, eu almejava, irmãos, esse dom aqui, o dom de conhecimento, o dom da ciência, quer dizer, o dom de ensinar, né? Porque eu vi aqueles irmãos ministrar, ensinar, e o meu coração ardia. Eu falei, poxa, eu preciso ter este dom, né? E, né, pela misericórdia de Deus, Deus nos concedeu, né, esse dom de ministrar, de ensinar. O versículo 9. O outro mesmo é o Espírito da fé. Outro mesmo o Espírito, os dons de cura. E outra operação de milagres, outros de profecia, outro discernimento de espírito, e outro variedade de língua, outro interpretação de línguas. No entanto, aí agora que Paulo, ele vai colocar agora a questão da unidade, né? Assim como existe, assim como tem, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa só pessoa, né? Não é que é três deuses, não, é três em uma só. Hoje está difícil, irmão. A energia está caindo aqui. Então, amados irmãos. Irmãos, está difícil aqui. A energia já caiu 2 vezes aqui. Mas vamos lá. Versículo 11. Diz assim: no entanto, um só mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Aí agora aqui Paulo, ele vai colocar agora aqui o corpo, né? O nosso corpo tem vários membros. E todos esses membros formam um só corpo. Assim, Paulo ele faz a comparação do corpo de Cristo, né? Já pensou se todos tivessem o dom de ministrar, o dom do louvor, né? Como que seria a igreja? Então, o Senhor repartiu no corpo de Cristo. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Por isso que ele vai falar há um só corpo e muitos membros, né? Há um só corpo. Este corpo é o corpo de Cristo. Então, a minha pessoa, os irmãos, cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. Cada um, isso foi repartido, Deus que faz essa organização, né? Mas aqui Paulo, ele vai dizer um texto aqui, que procurai os melhores dons, né? Às vezes eu tenho um dom, eu não descobri ainda, eu tenho que descobrir esse dom que Deus me deu, né? Um exemplo, talvez você tenha um dom aí da palavra e você não se esforça em buscar conhecimento nas escrituras, na palavra. Como é que Deus vai te usar nesse dom, se você não aperfeiçoa esse dom, né? Às vezes você tem um dom lá na sua igreja, então você tem que buscar a perfeição desse dom. O versículo 12, assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer grego, quer ser livre, e todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Irmãos, todos aqueles que receberam Jesus como Salvador têm o Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Por quê?
Porque Efésios, capítulo 1, versículo 13 e o 14, vai dizer, ó, depois que ouviste a palavra da verdade, foste selado com o Espírito Santo. Aí o versículo 14 recebeu o penhor do Espírito, né? Então, todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, eles foram batizados com o Espírito Santo. Nisto, aí, nesse momento, ele faz agora parte do corpo de Cristo, né? Romanos, se eu não me falha a memória, Romanos 8, 9, se estiver errado você me corrige, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Então aqui Paulo, portanto nós fomos batizados em um só Espírito, fomos formando um só corpo, quer judeu, quer grego, quer livre, e todos foi dado de beber um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, em muitos. Pois o pé disser, porque não sou mão, ou sou do corpo, será isso do corpo. Se a orelha disser, porque eu não sou olho, ou não sou do corpo, será que por isso todo o corpo? O 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo e um deles como quis, né? Então, quem é que organiza este corpo? É o Senhor Deus, Deus que organiza, né? Então, o dom que Deus me deu, o dom que Deus te deu, às vezes eu não tenho o dom que você tem, mas o Senhor que organiza isso no corpo de Cristo. Por isso, ele vai dizer assim, olha, o versículo 20, pois há muitos membros, mas é um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu tenho necessidade de vós. Então Paulo vai colocar aqui uma questão, o menos membro que for no corpo, ele não é inútil, ele é útil. Por quê? Porque ainda que um membro fala assim, olha, eu não necessito de ti, precisamos desse irmão, dessa irmã, ainda que não faça nada lá, ainda que seja para limpar, varrer, mas ele é útil para o corpo. Olha o versículo 23. E os que nos parecem menos honrosos, olha o que Paulo vai dizer, ainda que parece menos honroso no corpo, esses honrados muito mais. E aos que em nós menos decorosos, damos muito mais honra, né? Quer dizer, isso acontece muito, né? Ainda que tenha aquele membro, quase ninguém vê, mas aí a Bíblia diz assim, que ele é honroso. Versículo 24, porque os que em nós são mais nobres, têm mais necessidades disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que falta dela. Versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes os membros igual, cuidando um dos outros. 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Versículo 27, ora, sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. 28, uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, já falei que apóstolo só foram mente os 12. Segundo, profetas só foram até João Batista, Lucas 16. Em segundo, o terceiro, mestre. Quem que são os mestres? Os que ensinam, homens que doutrinam. Depois, operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Todos são apóstolos, todos são profetas, todos são os mestres, todos são operadores de milagre, têm todos os dons de cura, falam todos em línguas, interpretam, e todos, portanto, procurai com zelo o melhor, os melhores dons. Agora vos mostrarei o caminho excelente. Então aqui o Paulo ele vai colocar em questão do corpo ministerial. Quer dizer, cada um Deus colocou
na igreja conforme multiforme graça. Amém? Deus abençoe.